Boa noite. É muito bom, né? A gente acabou de ter esse momento aqui, que é um momento de oração. Um momento onde a gente coloca, né, o nosso agradecimento, onde a gente faz a nossa gratidão a Deus. E também a gente faz o nosso pedido, né? As nossas necessidades. É muito gostoso, muito confortante também, porque a gente também vê o testemunho, né, de quanto Deus está, de fato, operando nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. E isso só fortalece a nossa fé, né? Isso é extremamente importante. A gente está na terceira fase aí do projeto chama Sentido da Vida, refletindo sobre isso, né? O sentido da vida. E hoje refletir sobre o quanto a vida está a nosso favor, né? O quanto ela está a nosso favor. E vamos tentar entender esse conceito, né, de vida. Vamos pegar o conceito de vida, pegar o conceito da criança, né? Que quando você está, na verdade, esperando um bebê, você está esperando uma nova vida, né? É essa ideia. E interessante, né? Que se você for tentar imaginar, né, essa criança, ela precisa, no primeiro momento, Deus criou o ser humano de uma tal forma que a criança, ela já vem dependendo, né? Ela não vem pronta, ela não vem acabada. Seria maravilhoso, né? E alguns têm como sonho de consumo que o filho já nasça pronto, sem nenhum problema, já sabe falar, já sabe andar, já sabe fazer as coisas, e não funciona assim. Isso é para a gente entender, na verdade, o sentido da vida, né? Então, que coisa linda, porque a criança, ela, ao nascer, a vida está ali pronta, mas não está acabada, está em processo de desenvolvimento, em crescimento. E a gente percebe assim, a vida ela não está parada, ela está o tempo inteiro em movimento. Então, vida é movimento. Então, se você está parado na vida, você não está vivendo. Então, vida significa crescimento, mudança. E aquela criança, ela está ali em processo de mudança o tempo inteiro. E não só esse processo de mudança, ela está dependendo, né? Olha que coisa interessante. A gente acha que vida não é depender, né? Mas aquela criança, para ter a vida, precisa depender. E ela depende. Ela depende, a vida dela, de alguém que cuide, alguém que se preocupe, alguém que ache que ela é importante, alguém que se preocupe ao ponto de abrir mão de alguma atividade, como a gente até viu aqui no testemunho, né, de pessoas falando, eu abro mão de uma atividade, até de um desenvolvimento profissional, para ficar com aquela criança, porque aquela vida precisa ser cuidada, né? E ao ela ser cuidada dessa forma, eu estou passando para aquela pessoa a noção de que ela é importante, tá? De que alguém se preocupa com ela e que ela depende, né, dessa pessoa. E olha o interessante, a criança, ao tomar consciência de que eu sou amado, de que eu sou gostado, alguém gosta de mim, né? Eu sou alguém que alguém gosta de mim, que alguém se preocupa, que alguém se envolve comigo, ela não fica preocupada, né? Ah, mas eu tenho que depender de fulano. Não tem essa preocupação. A vida não fica preocupada em querer se perguntar, por que eu tenho que depender? Porque o tempo inteiro a vida depende. Deus está dizendo o seguinte, olha, quando Ele está criando a condição humana dessa forma, Ele está dizendo assim, está vendo esta vida? A vida depende sempre de alguma pessoa, de algo, de alguém. Assim como a sua vida depende de mim, Deus Todo-Poderoso, a vida deste bebê depende dos pais, que para a criança é todo-poderoso, né? O pai e a mãe passam a ser todo-poderoso. A partir dessa experiência que eu tenho um pai e uma mãe me dando essa atenção, esse carinho, esse afeto, essa dedicação, mostrando de fato que se preocupa comigo e que se interessa com o meu bem-estar, com a minha segurança, com o meu crescimento, em querer, de uma certa forma, fazer com que eu cresça a partir do meu referencial, né? Porque eu sou diferente do meu pai, eu sou diferente da minha mãe, e meu pai me respeita a partir dessa diferença. Ele não impõe o jeito dele sobre mim, porque ele respeita. Eu me sinto seguro. E aí o que é interessante, a criança nesse momento, o que ela está precisando basicamente é isso, é ter essa sensação de segurança de que a vida
está a favor dela. Olha que interessante. Então, se eu tenho uma criança que ela é amada nesse processo, ou seja, ela tem pai e mãe, familiares, que se preocupam, que gastam tempo e que se importam, a sensação mental dessa criança e o modelo mental que ela vai desenvolver é esse: a vida está a meu favor, a vida contribui para o meu sucesso, a vida contribui para que eu cresça, me desenvolva, para que as coisas deem certo. E mesmo quando eu passo uma privação, uma dificuldade, porque a criança passa por essa dificuldade, ela vai passar por uma dor, ela vai passar por uma cólica, vai passar por uma assadura, vai passar por uma sensação de fome, ela vai cair, vai se machucar. Sensações desagradáveis. Ela vai passar por isso. Mas, ao passar por isso, ela não se desespera se ela tiver a noção de que a vida está a favor dela e não contra. Ela cresce, vai se desenvolver, então ela vai, a partir daí, vai enfrentar o mundo, né? Porque a partir do momento, a criança, o mundo da criança passa a ser a casa dela, o pai e a mãe, e avô, avó, tio, primo, os familiares. Mas chega um momento que ela tem que expandir isso. Ela, por exemplo, vai ter que ir para a escola, é um mundo completamente diferente. É um mundo completamente diferente. Então, crianças que têm a noção de que a vida está a favor, quando ela vai para a escola, ela não entra em pânico, ela não entra em desespero, ela não fica lá achando, acho que vai agora danou, agora estou complicado, agora complicou minha vida. E aí ela fica desesperada. Tem criança que se desespera, chora, não quer ir, a mãe tem que ficar lá, fazer o processo de adaptação. Mas crianças que têm a noção de que a vida está a favor dela, o desconhecido, o fato de estar indo para um ambiente desconhecido, não faz ela ficar assustada. Ela se sente tranquila, porque eu sei que neste ambiente eu também tenho a noção de que a vida está a meu favor. E é importante isso ou não? Quando você enfrenta qualquer dificuldade na vida, e a gente enfrenta todas as dificuldades, todos os dias nós enfrentamos dificuldade. Mas ao enfrentar essas dificuldades, você tem no seu modelo mental o quê? Que as coisas vão dar certo? Que a vida está a seu favor? E você não desespera, porque se está a meu favor, logo uma situação favorável vai acontecer. Algo de bom vai acontecer. Algo vai ser resolvido, não da maneira como eu quero, nem do jeito como eu quero, mas vai ser feito. Porque, se você for ver, eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, né? Porque as coisas se resolviam, e nem sempre se resolve da maneira que o filho quer. Tá? Mas é resolvida da maneira que o pai e a mãe tomaram e do tempo que eles decidiram. Desde que essa, de fato, seja uma solução para aquela criança, ela não vai entrar em desespero pela questão do tempo que demorou para ser resolvido, e não vai entrar em desespero porque não foi feito da maneira que ele queria. Agora, é óbvio, se você tem uma relação onde essas coisas não são trabalhadas, e é isso que é importante, né? A gente dá sentido à vida desde pequeno para um ser humano. Eu vou aprender a ter sentido à vida desde o momento que eu nasci. Então, se eu aprendo que o meu ambiente é um ambiente hostil, que eu fico com as minhas necessidades e elas não são supridas, porque isso irrita minha mãe, irrita meu pai, deixa meu pai nervoso, bravo, e eu sinto que eles não têm interesse em suprir, que eles não se preocupam em gastar um tempo comigo, e aí a sensação é de que, olha, as coisas não vão fluir muito bem. Tá? E se você cresce com esse modelo mental, quando você tem que enfrentar as dificuldades do dia a dia, a sensação que vai estar alimentando a sua mente é exatamente essa. Não vai dar certo. Vou ter complicação. As pessoas não vão querer se importar comigo. As pessoas não vão querer se sacrificar por mim. Pelo contrário, as pessoas vão querer atrapalhar a minha vida e não me ajudar. E aí parece que o viver passa a ser uma coisa muito chata, né? O viver passa a ser uma coisa não muito agradável.
e começam então a perder a motivação, né? O acreditar na vida, o ver um sentido para a vida. E o que é interessante nesse processo é que Deus, ele resgata, né? Ele vai resgatando esse sentido. Ele sabe que a gente perdeu o grande referencial, que é o amor dele. E a partir daí a gente perdeu essa noção de que a gente vai ser cuidado, vai ser amado, alguém realmente vai se preocupar comigo. Parece que a sensação pós-pecado do homem é assim: se vira, viu, pessoal? Agora é por conta de vocês. Vocês aprontaram, agora se virem. Se virem. E sabe qual é a sensação quando alguém fala isso para mim? Nossa, eu aprontei e agora se vire. É uma sensação de insegurança muito grande. E agora? Algumas pessoas até gostam. Agora eu vou me virar. Agora eu vou conseguir fazer sozinho. Agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe me perturbando. Eu tomo a decisão que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E aí é que mora o erro, né? Porque se você tem a noção de que você não tem o apoio de um pai, de uma mãe, de uma família, ou de pessoas que possam te ajudar, a sensação que vai ficar dentro de você é que a vida não está a seu favor. Sabe aquela noção que a gente tem que a vida é uma luta danada, que tem que sofrer para viver, que não é de fácil viver, que tudo é difícil. Olha, tem gente que até tem orgulho de falar: tudo que eu consegui na minha vida foi um sofrimento, foi uma dificuldade. Você não imagina que eu consegui as coisas, mas olha, tive que sofrer muito para isso. Espera aí, que sensação estranha, né? A vida é um grande sofrimento. Agora, quando a pessoa tem a noção de que as pessoas, eu dependo do meu pai, da minha mãe, eu dependo dos meus amigos, eu dependo de pessoas que podem me ajudar, então não fica tão difícil lidar com a vida. Olha, a gente até teve dificuldade, mas no fim as coisas deram certo. Então não foi tanto sofrimento conseguir as coisas, foi até que tranquilo. Eu até imaginei que ia ser mais difícil, mas no que eu vi foi muito mais fácil do que eu imaginei. Você entendeu que o modelo mental é outro? Ela está mais tranquila. E é isso que Deus está tentando resgatar, né? Comigo e com você. Ele está dizendo: filho, não adianta você querer fazer tudo sozinho. Você depende de mim. Assim como a criança, não dá para fazer tudo sozinho. Depende de um pai, de uma mãe, depende de alguém que cuide dela. Você também depende de mim. E a partir do momento que você consegue deixar eu cuidar de você novamente, você deixar que eu cuide, que eu te proteja, que eu gaste meu tempo cuidando de você, me preocupando com você, que você permita que eu me sacrifique por você. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo isso. E Ele é capaz de dizer isso assim: olha, se uma mãe é capaz de esquecer de um filho, eu nunca vou esquecer de você. Se você teve aqui uma relação aqui na terra, onde a sua mãe esqueceu de você, não se preocupou, não se importou tanto com você, não fez nenhum sacrifício por você, olha, eu não sou assim. Eu não sou assim. Então, por que ele está querendo falar isso? Porque ele está querendo mudar o meu modelo mental, o seu modelo mental. Porque o nosso modelo mental vem de uma relação onde nem sempre o outro está querendo investir em mim. Nem sempre o outro está querendo se preocupar comigo. Nem sempre o outro está querendo se sacrificar por mim. Eu costumo dizer que ser bebê hoje, nesse planeta, é muito difícil, né? Porque um bebê ele requer muito cuidado. Se você for imaginar um bebê, ele precisa ser alimentado a cada 2h30, 3 horas. Então eu preciso ter, a cada 2h30 ou 3 horas, eu tenho que estar disposto a estar alimentando aquele bebê. Eu tenho que ter esse tempo para fazer isso. Mas não é só a cada 2 horas, 3 horas, 2h30, 3 horas. Esse bebê, ele precisa, depois que ele se alimenta, você precisa colocar ele no colo, você precisa lavar, dar banho, você precisa limpar, você precisa cuidar, colocar para dormir. Então, você tem um tempo com esse bebê. Então, eu fiz as contas, dá uma média. O bebê ele requer uma atenção aí, de uma média de 1h, 1h30. Você, a cada 1h, 1h30, você tem que estar olhando para esse bebê, fazendo alguma coisa com ele.
E você entende? Não é todo mundo que tem essa disponibilidade de ficar 1 hora e meia, olhando para aquele bebê, cuidando daquele bebê. Porque eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida, eu ainda tenho que cuidar desse bebê. A sensação do bebê, quando ele é cuidado, quando ele é suprido as necessidades, a sensação que você está criando naquele bebê, um adulto que está tranquilo para enfrentar a vida. Porque ele não tem mais dificuldade para enfrentar a vida, porque ele sabe que a vida está a favor dele, não contra. Mas se ele não encontra pessoas que de fato ajude ele a crescer, ajude ele a se desenvolver, a sensação que ele vai ter é de que a vida é muito difícil. A vida não conspira, a vida não está a meu favor, conspira contra mim, né? E aí Deus está querendo mudar esse conceito. Ele sabe que de repente as pessoas, infelizmente, não se preocupam. De repente, você que está aqui ou está nos assistindo aí, pode ter tido uma experiência com o pai, com a mãe, onde não se preocuparam tanto, onde não mostraram tanto valor, tanto interesse, tanta dedicação, tanto compromisso. E aí você não desenvolveu a sensação de que a vida está a seu favor. A sensação que fica, Augusto, é muito difícil. A sensação que eu tenho é que a vida não está a meu favor. Tudo é difícil, tudo é complicado e ultimamente tudo está errado. Como é que pode estar a meu favor, Augusto? Claro, se você tem esse modelo mental, é assim que você crê, é assim que você vai estar vivendo. A gente vive em função daquilo que a gente crê. E aí Deus está querendo que você mude a maneira como você pensa. E aí Ele diz, filho, se uma mãe aqui esquecer de um filho, eu não vou esquecer, eu não vou mudar, eu não vou ser igual. Eu quero mostrar para você que você precisa depender de mim, assim como uma criança depende de um pai e de uma mãe. Eu quero que você se abra para que eu possa fazer tudo por você, porque a criança precisa que alguém faça tudo. E olha, eu quero que ficar 24 horas, não é a cada 1 hora ou 1 hora e meia. Não, eu quero ficar 24 horas atento a tudo que está acontecendo com a sua vida. Você tem essa noção? Será que a gente tem essa noção que Deus não dorme? O seu Deus não dorme. O seu Deus está olhando você 24 horas. E olhando para quê? Tem algumas pessoas que têm um Deus que está me olhando para ver tudo aquilo que eu faço de errado e querer me castigar. Não. Se seu pai, se sua mãe faz isso, se seu amigo faz isso, o seu Deus não faz isso. O seu Deus está querendo te olhar com o objetivo de dizer, olha, você é importante. Eu quero suprir as suas necessidades. Se você está precisando de 2 semanas para descansar antes de continuar o próximo trabalho, fica tranquilo, é só pedir. Eu vou resolver o seu problema. Se você esqueceu um objeto e perdeu, conversa comigo, porque eu sei onde está. Entendeu? Esse é o Deus maravilhoso. Ele está 24 horas à nossa disposição. Mas a gente fica sofrendo. E aí não conversa com o nosso Pai, né? Por quê? Porque aí a gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que a vida está a nosso favor. Sabe, quando a gente está falando esse conceito, a vida está a nosso favor, se você pegar esse conceito, aquela criança, ela está entendendo quem é a vida para ela. Se eu disser para ela que a vida está a favor dela, ela vai entender que sabe quem é a vida para aquela criança? São os pais, a família. Isso é a vida. Ela olha e diz, não, meu pai está a meu favor, a minha mãe está a meu favor, o meu tio, os meus primos estão a meu favor. Se eu tenho uma vida a meu favor, eu sou uma pessoa feliz. Isso significa que a criança não vai passar dificuldade? Que ela não vai ter problemas? Não, vai ter. Mas sabe, ela vai enfrentar os problemas e as dificuldades de uma maneira melhor. Porque ela tem a certeza que a vida está a favor dela. Aí você pode estar falando assim, mas Augusto, mas a minha família não é assim. E aí? Ok. É por isso que a gente tem a solução em Deus. Deus veio salvar. E Ele disse, olha, eu estou impedido de ficar aí com você 24 horas, mas eu vou fazer o seguinte,
eu vou mandar meu filho. O meu filho vai aí e vai ficar com vocês. E não só isso, ele vai, a partir daí, vai passar por um sacrifício, né? Ele vai sofrer tudo que precisa sofrer por você. Sabe, vocês nunca entenderam isso desta maneira? Quando alguém aqui, ou que está nos assistindo, quem é pai vai entender isso. Um pai, de verdade, que ama, um pai e uma mãe que amam e que entende a importância desse amor para com o filho, ele vai fazer de tudo, vai sofrer por causa desse filho ou não? Sofre. Ele não vai pensar duas vezes, ele vai sofrer. E aí Deus está dizendo, olha, eu faço isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que um pai que ama, que tem essa noção, faz isso? Porque ele precisa passar para aquela criança a noção de que a vida está a favor dela. Para que ela, a partir daí, veja bem, comece a colocar também na mente que há sentido viver. Que tem sentido viver. Porque se ela não tiver a noção de que a vida está a favor dela, ela não vai ter a noção de que há sentido em viver. É muito complicado viver, é muito ruim viver, é muito chato viver, é muito sofrido viver. E algumas pessoas chegam a essa conclusão, né? Que não tem sentido viver. Alguns até tiram a vida. Alguns pensam em tirar a vida. Mas pensam em tirar a vida ou tiram a vida porque ignoram esse Deus que veio, né? Ele veio, deu a vida. E aí não tem coisa melhor, né? Porque só tem uma coisa que a gente tem como para resgatar o sentido da vida. É saber que alguém cuida de mim. Então, quando a gente estava aqui orando, você aí em casa não ouviu, mas a gente estava aqui orando, o que a gente ouviu aqui foi o testemunho de pessoas que dizem assim, olha, o meu Deus cuida de mim. Eu passei por dificuldade X, Ele cuidou de mim. O meu Deus me ama em pequenos detalhes, com pequenas coisas. E Ele supre essas pequenas coisas. Então, quando eu começo a experimentar isso na minha vida, você também experimenta isso, porque você começa a acreditar que a vida está a seu favor. Você tem que acreditar que a vida está a seu favor. E a partir desse momento, você começa a usufruir o que a vida está querendo fazer já faz tempo, né? Porque Deus está o tempo inteiro do meu lado, querendo me ajudar, querendo me amar, e eu não permito. Por que eu não permito? Porque eu não acredito que a vida está a meu favor. Então, se eu não acredito que a vida está a meu favor, eu não permito que algo contribua para o meu sucesso. Olha que loucura. Se eu acreditar que a vida não está a meu favor, eu não permito que algo contribua para o meu sucesso. Sabe, tem uma pessoa que você quer ajudar para que ela tenha sucesso, ela não permite. Você nunca teve essa experiência de tentar ajudar alguém para tentar ter sucesso, para que ele se dê bem na vida, e ele não permite, ele não deixa, aí você vê, nossa, vai cair, vai quebrar a cara, e eu não posso fazer absolutamente nada. Porque a pessoa não permite, e ela cai, quebra a cara, e você fica mal porque você vê uma pessoa querida sofrer. Assim é que Deus sente. Porque Deus está querendo cuidar. Deus está querendo fazer aquilo que meu pai não fez, aquilo que minha mãe não fez, aquilo que meu amigo também não fez e nem faz. Deus está querendo fazer, me ajudar, me dar sentido à minha vida, dizer, filho, o que você precisar, eu estou aqui, eu sou o poderoso. Por isso que ele está toda hora dizendo, eu sou o todo-poderoso. Acorda, eu sou o Todo-Poderoso. O que você precisa da vida, eu posso te ajudar. E que legal a gente ter uma noção de que a gente tem um Pai Todo-Poderoso, né? Que pode nos ajudar. Mas desde que eu acredite que a vida está a meu favor. Porque quando eu começo a acreditar, aí o que é que acontece? Eu permito, né? Esse Deus Todo-Poderoso agir em mim. E aí a experiência é maravilhosa, né? Porque quando você permite Deus atuar na sua vida, você vê esse Deus cuidando, te protegendo, te amando, te dando as condições para que você tenha sucesso. Isso é bonito.
E você suporta tranquilamente as dificuldades. Por isso que você fica muito mais tranquilo frente às dificuldades. E as pessoas começam a perceber você diferente. Nossa, você está diferente. Antes você se desesperava frente à dificuldade, agora não. Por que você não se desespera? Porque eu tenho um Pai poderoso. Por que eu vou me desesperar? O meu Pai já sabe, já contei para ele a dificuldade que eu estou passando. Já falei para ele que ele precisa me ajudar nesse processo. Agora é com meu Pai. E meu Pai vai resolver. Meu Pai vai dar conta. Olha que maravilhoso. Aí eu relaxo, eu fico tranquilo. Aí eu acredito na vida. A vida passa a ter mais sentido. Tem sentido viver. Por quê? Porque tem alguém que cuida de mim, alguém que me protege, alguém que favorece as coisas para mim, alguém que faz as coisas andarem. Porque as coisas estão emperradas. E Ele faz do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Mas eu sei que Ele vai fazer, eu sei que Ele está operando, né? E é essa sensação que a gente precisa ter. A gente precisa resgatar esse modelo. A vida está a seu favor e não contra. E quando eu permito essa mudança de paradigma, eu permito que minha mente passe por esse processo de transformação, por esse processo de metanoia, mudar o meu conceito, a gente se sente mais tranquilo. E esse é o objetivo, né? Que a gente possa, de fato, ter a noção de que a vida está a nosso favor. Aí eu descanso tranquilo. Eu vou trabalhar tranquilo, eu acordo tranquilo, eu vou dormir tranquilo. Porque a vida, hoje, para mim, tem muito mais sentido, né? E o sentido da vida é ter esse amor para poder dar esse amor. Porque quando eu recebo de Deus esse amor, agora eu posso também cuidar dos meus filhos, eu posso cuidar também dos meus amigos, eu posso estar sendo essa ferramenta de Deus para cuidar do outro também. Porque Deus está usando outras pessoas para cuidar de mim. Você entende? Mas quem são as pessoas que Deus está usando? Pessoas que acreditam, né? Que a vida está a favor. E que a gente possa, de fato, se abrir a isso, né? Se abrir para essa vida maravilhosa. E se a sua experiência de vida não for uma experiência que mostrou que a vida está a seu favor, o nosso Deus fala exatamente isso. Olha, se sua mãe e seu pai não conseguem fazer isso, eu consigo. Amém por isso, né? E esse Deus está dizendo, venha, venha, permita eu mostrar para você, se abra para que eu possa cuidar de você. Por isso que ele diz, não conseguiremos entrar no reino de Deus se não formos iguais a uma criança. Se eu não voltar a ser uma criança que depende de Deus, uma criança depende dos pais, e acredita que os pais estão suprindo a necessidade. Se eu não for essa criança e me jogar no braço do meu pai e dizer, pai, preciso de ti. E eu sei que o Senhor está a meu favor e não contra. É isso que Deus está querendo. Que a gente realmente possa experimentar essa dependência desse Deus maravilhoso que está a nosso favor e não contra. Esse é o objetivo dessa reflexão, é fazer com que você se abra mais a mente, para que esse Deus possa mostrar que Ele está a seu favor e não contra. Então vamos nos colocar nesse momento em pé e vamos fazer uma oração. E vamos agradecer ao nosso Deus. Porque o gostoso é isso, né? Que quando você tem a noção de que a vida está a seu favor, quando você tem a noção de que a vida está a seu favor, você tem muito mais motivo para agradecer. Com certeza. Então vamos lá. Querido e amado Pai, estamos aqui agradecidos, Senhor. Muito agradecidos porque estamos refletindo no sentido da vida. Estamos refletindo, Senhor, naquilo que o Senhor está querendo que a gente reflita, que é sobre a vida que nos concede. O Senhor está querendo, Senhor, que a gente possa olhar para a vida não como inimigo, não como uma coisa ruim, não como uma coisa sofredora, mas como algo que está a nosso favor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou aqui, Senhor, que é possível olhar para essa vida como algo que está a vida a nosso favor, trabalhando a nosso favor. Obrigado, Senhor, porque nós, no momento que oramos, compartilhando aqui a oração, pedidos, agradecimento, podemos testemunhar que o Senhor está operando a favor de cada um aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso abre a nossa mente para entender que o Senhor nos ama, que o Senhor está fazendo de tudo para que a gente se dê bem. Obrigado. Então, abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para que a gente possa acreditar que realmente o Senhor está a nosso favor. E a partir daí podermos nos beneficiarmos, Senhor, de tudo o que o Senhor está querendo fazer e faz por nós. Fica com cada um aqui, Senhor. Abençoa, nos dá uma boa noite e que amanhã, Senhor, lembremos, ao acordarmos, que a vida está a nosso favor. E aí já podemos agradecer pelo dia e sair com a certeza da vitória, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. O Senhor está providenciando a vitória e agradecemos por isso. Em nome de Jesus, pelos méritos dele, Senhor, por ele ter vindo aqui, é que temos a certeza que o Senhor está a nosso favor. O Senhor mandou o seu Filho para que ninguém aqui pereça, mas tenha a vida eterna. E é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.